que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu amado, quantos de vocês nesta noite desejaria ardentemente ser um vaso usado nas mãos de Deus? Levante a sua mão que eu quero conhecê-los. Fique com a mão erguida assim. Diga assim: eu desejo ser um vaso usado nas mãos de Deus. Pode abaixar a mão. A palavra de Deus está dizendo que Deus falou com um profeta, conhecido como profeta chorando. Era um profeta usado pelas mãos de Deus, usado pelo Espírito de Deus. E Deus precisou levar ele a um certo lugar chamado Casa do Oleiro. O que se faz na olaria? O que mais? Telha, o que mais? Vaso, o que mais? Muita coisa é feita na olaria. E Deus, para falar com Jeremias, precisou que ele entendesse que uma pessoa, para ser vaso nas mãos de Deus, usado nas mãos de Deus, primeiramente ele tem que ser amassado. O processo para poder formar um vaso começa lá na extração da argila. Sim ou não? E lá é levado para um local. Antigamente se pisava argila com os pés, pois inventaram maquinários sofisticados para poder rodar a massa de argila e depois fazer o vaso. Antigamente se fazia um vaso no pedal também, numa roda. Um dia desse eu percebi numa reportagem que alguém rodava um pneu de caminhão, o vaso colocava em cima do pneu de caminhão, atava e ele conseguia fazer um vaso perfeito. Mas a Bíblia diz que Jeremias foi convidado pelo Senhor. E a primeira coisa que Deus disse: Jeremias, levanta-te e desce. É a primeira coisa que o Deus de Israel fala para nós nesta noite. Levanta-te, ou seja, toma uma atitude e desce, te humilha. Para passar no processo de um vaso, você tem que ser um crente humilde. Porque a humildade é as asas para o teu sucesso. E ele desceu na casa do oleiro. Parece que eu estou vendo quando ele desce na casa do oleiro, as primeiras coisas que ele conseguiu talvez ver ali no chão é muito caco de vaso. Olhou e viu tantos cacos de vaso. Segunda coisa que ele pode ter percebido, que dentro de uma olaria existem várias prateleiras. E nessas prateleiras havia muitos tipos de vasos. Vasos empoeirados, vasos mal feitos, vasos trincados,
vaso quebrado e vaso que não tinha talvez para muitos serventia nenhuma. E muitas vezes isso acontece dentro do povo de Deus, da casa do Senhor. Existem vários tipos de vasos. Nem todos estão preparados para ser usados pelas mãos de Deus. Existem nesta noite vasos que estão feridos, trincados do lado de Deus. Existem vasos aqui que precisam ser sarados primeiramente. Existem vasos nesta noite que tem defeito, cheio de defeito. Você consegue ver mais o defeito de que aparentemente o vaso. Existem outros vasos que estão empoeirados, já não sente mais a glória de Deus, já não sente mais a presença de Deus, está empoeirado, está ali no cantinho. Deixa no cantinho mesmo, porque eu quero ficar neste cantinho. Mas nesta noite o Espírito de Deus faz nos enxergar mais uma vez. Eu vejo Jesus olhando para dentro de você, na tua vida, dizendo: eu escolhi este vaso e eu vou torná-lo a quebrar e torná-lo a fazer conforme meus olhos querem fazer. Para ser um vaso nas mãos de Deus não é fácil, meu amado. Precisa entrar pelo processo de Deus. Tem pessoas que não resistiram às lutas, às tempestades, porque não estavam preparados. E muitas pessoas cantam aquele: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Depois: quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser o quê? Um vaso novo. Eu me lembro quando eu disse para o Senhor: Deus, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, quero ser usado nas mãos de Deus. Que eu comecei a passar pelo processo de Deus, Deus me amassou tanto, me quebrou por dentro de mim, todo o meu orgulho, todas as minhas feridas, todas as minhas artimanhas da carne foi arrancada de mim. E eu sofri muito, passei fome, passei sede, as portas se fecharam para mim. E eu fiquei desesperado. E um dia as irmãs do círculo de oração, as irmãs estavam orando pela manhã. Eu entrei de porta dentro, dobrei meu joelho no cantinho e disse: bom, aqui as irmãs não vê, vamos ver se Deus vê. Escondido das irmãs, de repente Deus usa um vaso lá atrás, dizendo: tu que chegaste a esta manhã neste lugar, eu vi as tuas lágrimas, vi o teu sofrimento. Tu não me pediste para ser um vaso, por que está reclamando agora? Nesta noite eu vejo pessoas nesse lugar que vai ser usado pelas mãos de Deus, que Deus quer encher do seu espírito, mas quando Deus derrama o azeite, essa pessoa não consegue receber a palavra, não consegue receber a unção, porque está rachado, está trincado, está ferido. E o coração ferido, irmãos, Deus não pode operar muito, porque ele está ferido e tudo que falar é ferimento. Mas eu vejo um bálsamo de Gileade, o Espírito Santo com azeite nesta noite vai sarar o teu coração, vai sarar a tua vida e vai transformar o teu viver, vai mudar a tua história e vai fazer com que você seja transformado pelo poder de Deus.
Quando você pega um vaso como este, dá licença, que é um vaso. Você olha neste vaso e você vê um vaso de flores, bonito, né? Para que serve um vaso? Para pôr muitas coisas. Tem pessoas que não têm nada. Você não enxerga nada da pessoa. Mas Deus enxerga em você algo especial. Que tipo de vaso você é, irmão? Quando a gente trabalha em uma empresa, eu trabalhei numa empresa, numa área chamada área da qualidade. Nesta área, havia 3 tipos de peça. A primeira peça era refúgio. A segunda peça tinha como consertar. A terceira peça era escolhida as melhores para o cliente. Peça refúgio era jogada, não servia para nada, a não ser para o lixo. Peças que precisavam ser consertadas, a gente consertava. Peças que estavam muito boa, funcionando normalmente, ia para o cliente. Eu pergunto para você nesta noite, qual dessas peças você é nesta noite? Deus está mandando você descer a casa do oleiro e você tem que ver como se faz um vaso. A Bíblia diz que o oleiro começou a pegar a massa, amassou, de repente, quando o vaso estava formado em sua mão, quebrou em sua mão. Tem muitos vasos de Deus aqui que tem aquelas pedrinhas que atrapalham, as raízes de madeira. Você não está conseguindo sentir a presença de Deus. Você não está conseguindo caminhar com Deus. Tudo que você faz está errado. Porque ainda você não consertou a sua vida, não consertou a sua história. E Deus quer te levantar e colocar um passo no teu sofrimento e te usar nas mãos do Senhor. Você crê nisto? Deus quer te usar. Só que as pessoas ficam longe de Deus. E longe de Deus, Deus não pode fazer nada. Então, levanta-te e desce. Tem vasos que estão tampados. Deus vai quebrar esta tampa e vai encher você do Espírito Santo. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Pregamos tanto, falamos tanto, cantamos bastante, mas a nossa vida continua a mesma, meu amado. Isso tem que mudar. Uma coisa eu sei, irmãos, que 2 espíritos não habitam numa mesma matéria. Ou você tem o Espírito Santo que está habitando em você, ou você tem um espírito mau, espírito ruim. Não pode habitar o Espírito Santo e o espírito mau. Ou Deus está contigo ou Ele não está. Ou você vive na presença de Deus ou não está na presença de Deus. Não existe meio termo para Deus. Às vezes as pessoas aceitam Jesus, mas não larga os costumes do mundo. Ou seja, se ele mentia lá, ele vai continuar mentindo. Se ele roubava lá, ele vai continuar roubando. As pessoas parecem que não estão enxergando o que Deus quer em sua vida. E o Evangelho chama-se mudança de vida, transformação. E nesta noite o Espírito Santo é perito
em transformar